mas sua bondade é a única coisa que pode me curar. Bem-vindos a mais um Videocast. Hoje trago um resumo de Re:Zero, sem filosofia, sem pensadores. Só um resumo prático para você não se perder quando voltar a assistir, tentando não dar spoilers para não estragar sua experiência, até porque se você nunca assistiu, tá aí ótimos motivos para você assistir. Criado por Teppei Nagatsuki, o cara que bolou essa montanha-russa emocional com as ilustrações de Shunichiro Otsuka, que dá aquele capricho nos visuais. Nada de mangaka no sentido clássico, porque Re:Zero é uma obra original de light novel, produzido pelo estúdio White Fox, que são conhecidos pelos caprichos em obras como Steins;Gate e Goblin Slayers. As datas de lançamento das temporadas de Re:Zero foi: a primeira temporada foi 4 de abril de 2016, com 25 episódios e um primeiro episão estendido por 50 minutos para aprender bem logo de cara. Segunda temporada, dividida em duas partes, a primeira foi em julho a setembro de 2020 e a segunda foi de janeiro a março de 2021, totalizando 25 episódios. Teve atraso por conta da pandemia, mas entregaram o ouro. E a terceira temporada estreou em 2 de outubro de 2024, com um especial de 90 minutos a primeira parte, o Attack Arc, foi até novembro de 2024. E a segunda parte, Contra-Attack Arc, rolou em fevereiro a março de 2025, com 16 episódios no total. Tem mais um filme, ou melhor, uma ova, ali pra gente falar também. Re:Zero, The Frozen Bold, lançado nos cinemas japoneses em 8 de novembro de 2019, tem também o Memory Snow, outro OVA, de 6 de outubro de 2018, mas The Frozen Bold é o mais filme de todos. Bom, até agora, no volume de Light Novel, são 40 da história principal publicada pela Media Factory, MF Bunko J, além de 6 volumes de histórias paralelas e 12 coletâneas de contos curtos. A série começou como uma web novel em 2012, Shou Setsuka Ninarou, e explodiu. No Brasil, a New Pop publica as novels e já está preparando o terreno para mais. Agora que vocês já estão cientes do que é o Re:Zero, do que se trata mais ou menos, vamos entrar agora para finalmente os resumos de cada temporada e também vamos falar o resumo de um filme, que é para deixar a coisa um pouco mais completa. A saga do Subaru, sofrendo e morrendo muito. Primeira temporada. Bom, aquilo que a gente já sabe. Bem-vindo ao Isekai e agora morre. Subaru Natsuki é um hikikomori que curte uma loja de conveniência. É jogado do nada num mundo de fantasia. Ele acha que vai ser o herói OP, mas descobre que seu poder é Return by Death. Basicamente, morrer e voltar pro último save point. Mano, é tipo videogame sem tutorial com permadeath. Um Souls-like. Quase isso. Ele conhece Emília, uma meia-elfa, de cabelo prateado, e tipo waifu dos sonhos, que tenta protegê-la, enquanto rola um caos atrás do outro. Arco 1. Episódio 1 a 3. Subaru chega, leva porrada de bandidos, e Emília salva ele. Ele tenta ajudar a recuperar um item roubado, mas ele morre, até aprender a não ser um noob. Aqui ele já enfrenta Elsa, uma assassina que gosta de fatiar geral. No arco 2, que vai do episódio 4 ao 11, Subaru vira mordomo na casa de Oswald, um mago excêntrico. Ele tem que lidar com as gêmeas Han e Ren. A Ren é crush de meio mundo e tá tudo bem. Mas um ataque de férias mágicas faz ele morrer mais do que um personagem de Dark Souls. Eu falei de Dark Souls. Então, gente, é isso. No fim, ele ganha o coração da galera, morrendo muito. E no episódio 12 ao episódio 25, já no terceiro arco, a seleção real para escolher o próximo rei tá pegando fogo. Emília é uma das candidatas, Subaru tenta ser o cavaleiro dela, mas só dá mancada uma atrás da outra. Ele briga com ela, vira alvo de um culto maluco chamado Bruxa e morre. Morre tanto que você começa a sentir pena dele. No final, ele junta uns aliados como Reinhard e Crush para enfrentar a Beetlejuice
um dos vilões que é o puro suco da loucura. O clima é intenso. Subaru aprendendo na marra que ser herói não é só posar. A animação da White Fox brilha e as músicas tipo Rido do Komi Suzuki dão aquele gás. Mas na moral, cá entre nós, o Subaru morrendo toda hora é tipo, mano, de novo você fez isso? E a Ren, mano, a Ren tentando confessar o amor dela enquanto ele tá gamado na Emília. Tipo, é um clássico, clichê, triângulo amoroso. Pô, mas aí, bora uma fofoquinha? Só pra se dar uma ideia no tamanho de ReZero logo na primeira temporada. Foi tão bem recebido pelo público que o criador do famoso Oculus Rift, Palmer Luckey, assistiu ReZero, parece ter se apaixonado pela Ren, tanto que foi perguntar no Twitter como poderia fazer para financiar uma animação da rota alternativa dela na história. Não, é sério, e ele ainda escreveu assim: com quem eu supostamente deveria falar para financiar uma adaptação do anime ReZero no caminho da Ren? Eu preciso de mais Ren na minha vida. Ah, gente, que fofinho, ele ficou apaixonado por um personagem. Bom, não vou julgar porque já vi muito disso acontecer. Voltando agora e continuando para a segunda temporada de 2020 a 2021. Subaru, agora é pessoal. 4 anos depois, culpa da pandemia e da agenda da White Fox, a segunda temporada adaptada, o arco 4, do volume 10 ao 15 das novels, Subaru tá mais maduro, mas o sofrimento só aumenta. Ele e Emília vão para o santuário, um lugar cheio de xerox de Roswell e segredos sobre a bruxa da inveja. Aqui rola um mergulho no passado com vários personagens. Subaru enfrenta desafios que testam a sanidade dele. Primeira parte do EP 1 ao 13, Subaru tenta libertar o santuário de Etidna, uma bruxa que é meio sádica, meio cruchável. Ele morre de formas tão bizarras que você pensa, cara, descansa um pouco. Enquanto isso, Emília está enfrentando os próprios demônios e a Ren, bom, eu não vou falar nada não, mas bastante fã da Ren chorou nessa parte. E indo para a segunda parte ali, do arco 14 ao 25, deixando um pouco isso aí de lado, as coisas escalam com volta de vilões como os arcebispos do pecado, um ataque à mansão. Subaru junta um time pesado. Beatriz, minha filha, nossa, brilha! Para salvar todo mundo. O final é uma mistura de alívio com... Como assim? Acabou? O clima aqui fica mais sombrio e emocional, com momentos de partir o coração. Também tem os alívios cômicos para não te deixar no fundo do poço. Fica fazendo o seu emocional de ping-pong de um lado para o outro na maior violência e de forma descarada. A trilha sonora continua impecável e a White Fox capricha nas expressões de desesperos do Subaru. Oh, mas, na boa, Subaru negociando com Etidna é tipo convencer o professor a adiar a prova. Sabe? Como tem aquele seu colega que fica implorando por mais uma chance, que foi mal na prova. E o Roswell com aquele visual de palhaço gótico. Mano, pura Fashion Week, puro glamour. E agora finalmente entrando na terceira temporada, que foi de 2024 e também 2025. Subaru, tô cansado de te ver morrer. Adaptando o quinto arco, do volume 16 ao 20, a terceira temporada joga Subaru e uma galera na cidade de Priscilla, onde a eleição real tá pegando fogo. Emília é convidada pela candidata Anastácia, mas é claro que tudo dá errado. A temporada é dividida em 2 arcos. Attack Arc, de outubro a novembro de 2024, e Counter Arc, de fevereiro a março de 2025. Arc Attack. Subaru curte aquele momento de paz, tipo aqueles 15 minutos de fama, até que uma crise explode. Novos inimigos aparecem e ele precisa usar a cabeça e o Return by Death para salvar Emília e os aliados. O primeiro EP, 90 minutos. Cara, é pura tensão e ação non-stop. Contra-ataque. Subaru reúne a tropa para contra-atacar, enfrentando vilões que fazem Beetlejuice parecer um vilão de novela das 6. E é aqui que a história mostra como o Subaru cresceu.
mas ainda toma umas decisões que te fazem gritar, mano, por quê? Aqui é pura ação, com menos drama, menos psicológico que a temporada 2, mas tem aquele toque de tudo pode dar errado. A nova direção, Masashiro Shinohara e os designers de Haruka Sagawa mantêm um nível altíssimo e as músicas Hill Wave, Konomi Suzuki e Nox Lux de Myth e Roid são hinos. Particularmente eu gosto muito de Myth e Roid, então eu acabo ficando um pouco suspeito. É engraçado ver o Subaru tentando bancar o estrategista, tipo, eu planejando a minha semana no domingo e falhando na segunda, de preferência às 6 da manhã. E os novos vilões que saíram de um RPG, dificuldade Nightmare, cara, é insano. Agora falando de Ryuketsu no Kizuna, ou Frozen the Bond, que é o filme /OVA de ReZero, lançado em 2019, Emilia e Puck é a dupla dinâmica. O Frozen the Bolt é uma OVA que foca em Emilia e Puck antes de conhecerem Subaru. É tipo um prólogo que mostra como a Emilia, uma meio-elfa rejeitada por causa das semelhanças com a bruxa, encontra Puck e começa a trilhar o seu caminho. Tem ação, tem os momentos fofos, tem uns toques de tristeza, porque, né, ReZero, plot. Emilia tá vivendo isolada numa floresta gelada, sendo temida por todos. Puck, um gatinho flutuante, mas carismático de qualquer anime, cruza com o caminho dela. Os dois enfrentam uma ameaça que testa a confiança mútua. É menos sobre mortes e mais sobre construir laços. O clima aqui é bem leve, com uma vibes de conto de fada, mas tem aquele peso emocional, porque, né, a gente tá falando de ReZero, perfeito para quem curte a Emilia e para quem quer entender melhor a relação dela com Puck. Puck falando como se fosse o rei da floresta é como se o poste estivesse mijando no cachorro. E a Emilia? Cara, que coisa fofa, toda tímida, dá vontade de colocar ela no potinho e falar: você vai ficar aqui protegida de tudo e na hora de brilhar você brilha. Bom, e agora na reta final, por que ReZero é um vício? ReZero é daqueles animes que te faz rir, chorar, querer jogar o controle na parede, tudo no mesmo episódio. Subaru é o herói mais humano e sofredor do Isekai, e o mundo criado por Tapei Nagatsuki é tão rico que você fica querendo mais. As 3 temporadas mostram ele crescendo, mas nunca sem pagar o preço, geralmente com sangue. Frozen the Bold é um agrado para os fãs da Emilia, e os ovos tipo Memory Snow são uma pausa para você respirar de tanto caos. Dica? Bom, tá disponível na Crunchyroll, tem legendário, tem dublado em português, e se você quiser mergulhar a fundo nas light novels da New Pop, estão aí para fazer você sofrer mais que o Subaru. Cuidado com os spoilers na internet, porque o fandom não perdoa. E se me permite uma última zoeira, tenho certeza que se Subaru tivesse um canal no YouTube, os vídeos teriam os títulos de "Olha eu tentando ser o herói e me ferrei de novo". Mas enfim, gente, Subaru morreu muito, e pra quem já assistiu, responde aí nos comentários qual foi a morte que você mais chorou ou mais riu. Qual foi a morte do Subaru que mais te impactou dentre tudo que você já assistiu? E pelo menos eu espero que você tenha ouvido e assistido as 3 temporadas, pra gente poder dialogar melhor. Nos encontre no Instagram, @V2Cast_. Comenta, curte, compartilha, espalha a palavra e... Beijo do gordo! Uau!